Quando falamos sobre Deus e os tempos em que vivemos, é importante começar com uma compreensão clara. A Bíblia não é um livro de previsões específicas sobre datas futuras. Não encontraremos versículos que digam, em 2026 acontecerá isto ou aquilo. No entanto, as Escrituras estão repletas de princípios eternos, padrões históricos e sabedoria divina que se aplicam a todas as épocas, incluindo o ano em que vivemos agora. Este texto explorará como os ensinamentos bíblicos falam diretamente aos desafios, oportunidades e questões que enfrentamos em 2026. Veremos como Deus, através de sua palavra, já providenciou orientação para os tempos modernos, mesmo que essas verdades tenham sido escritas há milhares de anos. A beleza da Bíblia está em sua relevância atemporal. Os mesmos princípios que guiaram pessoas na antiguidade continuam sendo aplicáveis hoje, porque a natureza humana permanece fundamentalmente a mesma, e Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. A natureza profética da Escritura entendendo a profecia bíblica corretamente. Antes de prosseguirmos, precisamos esclarecer o que significa quando dizemos que Deus já falou sobre 2026. Não estamos sugerindo que existam profecias secretas ou códigos ocultos na Bíblia que prevêem eventos específicos deste ano. Em vez disso, estamos reconhecendo que a palavra de Deus contém princípios proféticos que transcendem o tempo. Estes princípios nos ajudam a entender os padrões de como Deus opera na história, as consequências naturais de certas escolhas e comportamentos, os ciclos de renovação espiritual e declínio, as características dos tempos difíceis e como responder a eles, as promessas eternas de Deus que se aplicam a cada geração. A profecia bíblica genuína não é sobre satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. É sobre nos chamar ao arrependimento, à fé e à obediência no presente. O que Deus realmente revela sobre o tempo. O apóstolo Pedro escreveu algo fundamental sobre a perspectiva de Deus em relação ao tempo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esta declaração nos lembra que Deus opera fora das limitações temporais que experimentamos. Enquanto nós vivemos momento a momento, presos ao fluxo linear do tempo, Deus vê toda a história simultaneamente. Isso significa que quando Deus fala através das Escrituras, Ele fala para todas as gerações ao mesmo tempo. As verdades reveladas aos profetas antigos eram relevantes para seu próprio tempo, mas também carregam mensagens para nós hoje. Padrões bíblicos que se repetem na história. O ciclo de bênção, rebelião e restauração. Um dos padrões mais claros na Bíblia é o ciclo que vemos especialmente no livro de Juízes. As pessoas experimentam a bênção de Deus, gradualmente se afastam dele, enfrentam consequências por sua rebelião, clamam por ajuda, e Deus os restaura. Este ciclo não é apenas história antiga. É um padrão que se repete em nações, comunidades e vidas individuais através dos séculos, incluindo nosso tempo atual. Em 2026, muitas sociedades ao redor do mundo podem se encontrar em diferentes pontos deste ciclo. Algumas podem estar experimentando prosperidade material mas vazio espiritual. Outras podem estar passando por dificuldades que as levam a buscar a Deus com renovado fervor. O que a Bíblia diz sobre 2026 através deste padrão é simples. Não importa onde estejamos no ciclo, Deus permanece fiel e está disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. O princípio da semeadura e colheita. O apóstolo Paulo articula um princípio fundamental que opera em todas as épocas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia para sua própria carne da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. Este não é apenas um princípio espiritual abstrato. É uma lei moral do universo tão confiável quanto as leis da física. As escolhas que fazemos hoje determinam as consequências que experimentaremos amanhã. Em 2026, este princípio está operando da mesma forma que sempre operou. Sociedades que semeiam valores de justiça, compaixão e integridade eventualmente colherão estabilidade e florescimento humano. Aquelas que semeiam injustiça, egoísmo e corrupção colherão divisão e sofrimento.
Para indivíduos, este princípio significa que os investimentos que fazemos em nosso caráter, relacionamentos e vida espiritual hoje determinarão a qualidade de nossa existência no futuro. Tempos e estações ordenados por Deus. O livro de Eclesiastes nos lembra que existe um ritmo divino na vida. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Este texto nos ensina que a vida consiste em diferentes estações, cada uma com seu propósito único. Não existe uma estação permanente de felicidade ininterrupta, nem uma estação permanente de tristeza. Para aqueles vivendo em 2026, isto traz uma mensagem importante. Seja qual for a estação em que você se encontra pessoalmente ou que sua comunidade está experimentando, ela não durará para sempre. Tempos difíceis eventualmente darão lugar a tempos melhores. E tempos prósperos devem ser apreciados sabendo que desafios eventualmente virão. A sabedoria está em reconhecer a estação em que estamos e responder apropriadamente, em vez de resistir à realidade do momento. Características dos últimos tempos que vemos hoje. Entendendo os últimos dias, biblicamente. O Novo Testamento fala frequentemente sobre os últimos dias, ou últimos tempos. É importante entender que, do ponto de vista bíblico, os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo e continuam até seu retorno. Isso significa que tecnicamente já estamos vivendo nos últimos dias, há cerca de 2000 anos. Cada geração de cristãos tem vivido com a consciência de que Cristo pode retornar a qualquer momento. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo descrevendo características dos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Esta descrição soa notavelmente contemporânea, não é? Podemos ver muitas destas características manifestadas em 2026. Mas aqui está o ponto crucial. Estas características têm estado presentes em cada geração desde que Paulo escreveu estas palavras. O que isto nos diz não é que 2026 é único ou especialmente apocalíptico, mas sim que os desafios morais e espirituais que enfrentamos são parte de um padrão mais amplo que atravessa toda a era da Igreja. O aumento do conhecimento. O profeta Daniel recebeu uma palavra intrigante sobre os últimos tempos, e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Muitos intérpretes veem nesta passagem uma referência ao aumento dramático do conhecimento e da mobilidade que caracteriza a era moderna. Em 2026, estamos certamente vivendo em uma época de conhecimento sem precedentes. A informação está mais acessível do que nunca na história humana. Com alguns cliques, podemos acessar bibliotecas inteiras de conhecimento. A tecnologia avança em ritmo acelerado. A ciência continua fazendo descobertas que expandem nossa compreensão do universo. Mas aqui está uma pergunta importante: este aumento do conhecimento nos tornou mais sábios? A Bíblia faz uma distinção clara entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é informação. Sabedoria é saber como aplicar essa informação de forma que honre a Deus e beneficie a humanidade. Em 2026, podemos ter mais conhecimento do que qualquer geração anterior, mas a verdadeira sabedoria, o temor do Senhor, ainda precisa ser buscada ativamente. Desafios à fé e à verdade. Jesus advertiu que nos últimos tempos haveria grande engano, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os escolhidos. Em nossa era de informação abundante, mas também de desinformação generalizada, esta advertência é especialmente relevante. Em 2026, vivemos em um mundo onde pode ser difícil distinguir verdade de falsidade, onde narrativas competem pela nossa atenção e lealdade. Isto não se aplica apenas a questões religiosas.
Em todas as áreas da vida, política, ciência, mídia, relacionamentos, enfrentamos o desafio de discernir o que é verdadeiro. A resposta bíblica a este desafio não é o ceticismo cínico que duvida de tudo, nem a credulidade ingênua que aceita tudo. É o discernimento baseado em princípios sólidos e em conhecimento profundo da verdade de Deus revelada nas Escrituras. Promessas de Deus que se aplicam a 2026. A presença contínua de Deus. Uma das promessas mais reconfortantes da Bíblia é que Deus nunca nos abandona. Jesus declarou: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século." Esta promessa não tinha data de validade. Não foi apenas para os discípulos originais ou para os primeiros cristãos. É uma promessa que se estende através de todas as gerações, incluindo aqueles que vivem em 2026. Não importa quais desafios enfrentamos, sejam eles pessoais, familiares, comunitários ou globais, não estamos sozinhos. Deus está presente, ativo e envolvido em sua criação. Esta presença não significa que seremos poupados de todas as dificuldades, mas significa que não teremos que enfrentá-las sozinhos. A força, sabedoria e paz de Deus estão disponíveis para aqueles que o buscam. Provisão para cada necessidade. O apóstolo Paulo escreveu uma promessa poderosa: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Note que esta promessa é sobre necessidades, não necessariamente sobre desejos. Deus promete cuidar do que realmente precisamos, mas nem sempre nos dá tudo o que queremos. Em 2026, em meio a incertezas econômicas, mudanças sociais e desafios pessoais, esta promessa permanece firme. Deus é capaz de prover para seu povo. Isto não significa que todos os cristãos serão ricos ou que nunca enfrentarão dificuldades financeiras, mas significa que Deus é fiel em cuidar dos seus. Há inúmeras histórias ao longo da história da Igreja de como Deus providenciou de maneiras milagrosas e inesperadas. E Ele continua fazendo isso hoje. Paz em meio à tempestade. Jesus ofereceu uma promessa notável a seus seguidores: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." A paz que Jesus oferece não depende de circunstâncias externas. Não é a ausência de problemas, mas a presença de calma interior mesmo em meio aos problemas. Em 2026, vivemos em um mundo que frequentemente parece caótico e perturbador. As notícias estão cheias de conflitos, desastres e incertezas. Em nível pessoal, muitos enfrentam ansiedade, estresse e medo. Mas a promessa de Cristo permanece. Sua paz está disponível. Esta paz vem através de um relacionamento com Ele, através da confiança em sua soberania, e através da prática regular de sua presença em nossas vidas. Propósito em meio à confusão. Uma das passagens mais citadas da Escritura oferece tremenda esperança. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta promessa não diz que todas as coisas são boas. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas e no mundo são definitivamente más. Mas a promessa é que Deus pode trabalhar através de todas as circunstâncias, incluindo as difíceis e dolorosas, para produzir algo bom. Para aqueles vivendo em 2026 que podem estar lutando para encontrar significado e propósito, esta promessa oferece âncora. Nossas vidas não são aleatórias. Não estamos à deriva em um universo sem sentido. Deus tem propósitos que Ele está cumprindo, e nossas vidas podem ter significado profundo quando alinhadas com esses propósitos. Chamados específicos para este tempo. O chamado à oração. A Escritura consistentemente enfatiza a importância da oração. O apóstolo Paulo exorta: "Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito." Este chamado à oração é especialmente relevante em 2026. Vivemos em tempos onde as divisões parecem profundas, onde a polarização política e social está em alta, onde muitos líderes enfrentam decisões difíceis que afetam milhões de pessoas. A resposta cristã não deve ser apenas criticar ou reclamar, mas orar.
Orar por líderes, mesmo aqueles com quem discordamos. Orar por sabedoria, justiça e paz. Orar por avivamento espiritual e transformação. A oração não é passividade, é engajamento espiritual ativo que reconhece que as batalhas mais importantes são travadas primeiro no reino invisível. O chamado à unidade. Jesus orou por seus seguidores, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em 2026, a Igreja Global enfrenta o desafio constante da divisão. Diferenças denominacionais, teológicas, culturais e políticas frequentemente separam aqueles que professam seguir o mesmo Cristo. O chamado bíblico é para a unidade, não uniformidade, mas unidade. Podemos ter diferenças legítimas em questões secundárias, mas devemos manter a unidade em torno das verdades essenciais da fé. Esta unidade não é apenas um ideal bonito, é um testemunho poderoso para o mundo. Quando cristãos demonstram amor genuíno uns pelos outros apesar de suas diferenças, isso aponta para a realidade transformadora do Evangelho. O chamado à justiça e compaixão. Os profetas do Antigo Testamento consistentemente chamaram o povo de Deus a praticar justiça. Miqueias resume lindamente: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Em 2026, enfrentamos inúmeras injustiças, pobreza, opressão, discriminação, exploração. A resposta cristã não pode ser indiferença. Somos chamados a ser agentes de justiça e compaixão no mundo. Isto significa defender os vulneráveis, trabalhar pela equidade, servir os necessitados e usar quaisquer recursos e influência que tenhamos para fazer a diferença positiva. Jesus identificou cuidar dos famintos, sedentos, estrangeiros, nus, doentes e prisioneiros como equivalente a cuidar dele mesmo. Este chamado permanece urgente hoje. O chamado à integridade. Em uma era onde a desonestidade parece cada vez mais normalizada, a Escritura chama os seguidores de Cristo a um padrão diferente. Portanto, cada um de vós deve afastar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A integridade, viver de acordo com nossos valores professados, ser honestos mesmo quando é custoso, manter nossa palavra é uma marca distintiva do cristianismo autêntico. Em 2026, em nossos relacionamentos pessoais, em nosso trabalho, em nossas interações online, em nossa vida pública e privada, somos chamados a ser pessoas de verdade e integridade. Isto pode nos tornar diferentes da cultura ao redor, mas é precisamente essa diferença que pode fazer nossa fé atraente e crível para outros. Sabedoria bíblica para desafios modernos. Tecnologia e relacionamentos humanos. Embora a Bíblia não mencione especificamente smartphones, redes sociais ou inteligência artificial, ela oferece princípios que nos ajudam a navegar nossa relação com a tecnologia. O princípio fundamental é que fomos criados para relacionamento, com Deus e uns com os outros. Qualquer tecnologia que facilite conexões genuínas pode ser uma bênção. Qualquer tecnologia que substitua relacionamentos reais por interações superficiais é problemática. Em 2026, precisamos examinar honestamente como usamos a tecnologia. Ela está nos aproximando ou nos distanciando das pessoas que amamos? Está enriquecendo nossa vida espiritual ou distraindo dela? A Escritura nos lembra: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Este princípio se aplica perfeitamente ao nosso uso da tecnologia. Ansiedade e saúde mental. Jesus falou diretamente sobre a ansiedade no Sermão do Monte. Portanto, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes? Ele continua apontando para como Deus cuida dos pássaros e das flores, argumentando que certamente cuidará de nós, que somos muito mais valiosos. Em 2026, vivemos em uma época de ansiedade epidêmica. Preocupações sobre o futuro, sobre nossa segurança, sobre nossa saúde, sobre nossos filhos. Estas ansiedades são reais e compreensíveis. Jesus não está minimizando nossas preocupações quando nos diz para não nos preocuparmos.
Ele está nos convidando a confiar no cuidado de um Pai Celestial que nos ama profundamente. Isto não significa ignorar questões de saúde mental ou recusar ajuda profissional quando necessário. Significa fundamentar nossa vida em confiança em Deus, mesmo enquanto tomamos passos práticos para cuidar de nosso bem-estar. Trabalho e propósito. A Bíblia apresenta o trabalho como algo fundamentalmente bom, parte do design original de Deus para a humanidade, antes mesmo da queda no pecado. No entanto, também reconhece que o trabalho pode se tornar penoso e frustrante. O apóstolo Paulo aconselha: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Em 2026, muitos lutam com questões relacionadas ao trabalho: falta de emprego, trabalho não satisfatório, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, encontrar significado em seu trabalho. A perspectiva bíblica oferece várias verdades importantes. Primeiro, todo trabalho honesto tem dignidade quando feito como serviço a Deus. Não importa se você é CEO ou zelador, se você faz seu trabalho com integridade e excelência, está honrando a Deus. Segundo, nossa identidade principal não deve vir de nosso trabalho, mas de nosso relacionamento com Deus. Isso nos liberta da necessidade de definir nosso valor pelo nosso cargo ou sucesso profissional. Terceiro, o trabalho é uma oportunidade de servir aos outros e contribuir para o florescimento humano, não apenas um meio de ganhar dinheiro. Dinheiro e generosidade. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre quase qualquer outro tópico, não porque Deus está obcecado com finanças, mas porque ele sabe que o dinheiro frequentemente compete com ele por nosso coração. Ele declarou claramente: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em 2026, vivemos em culturas altamente consumistas onde somos constantemente bombardeados com mensagens para comprar mais, acumular mais, ter mais. A pressão para encontrar segurança e identidade na riqueza material é intensa. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas adverte repetidamente sobre os perigos do amor ao dinheiro. Também promove consistentemente a generosidade como caminho para a liberdade e alegria. Paulo escreveu: Deus ama quem dá com alegria. E Jesus ensinou: mais bem-aventurado é dar que receber. Em termos práticos para 2026, isto significa examinar nossas prioridades financeiras. Estamos vivendo para acumular ou para abençoar outros? Estamos confiando em Deus ou em nossa conta bancária? Estamos experimentando a alegria da generosidade? Esperança para o futuro. A soberania de Deus sobre a história. Um dos temas mais reconfortantes da Escritura é que Deus está no controle da história humana. O profeta Daniel declarou: louvado seja o nome de Deus, para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Em 2026, quando olhamos para os eventos mundiais e às vezes nos sentimos sobrecarregados pela complexidade e pelos problemas, é vital lembrar: Deus não perdeu o controle. Ele não está surpreso ou confuso por nada que está acontecendo. Isto não significa que tudo que acontece é sua vontade. Deus deu aos seres humanos livre-arbítrio genuíno, e muitas das tragédias e injustiças que vemos são resultado de escolhas humanas ruins. Mas mesmo em meio ao caos causado pelo pecado humano, Deus está trabalhando para cumprir seus propósitos redentores. A promessa do retorno de Cristo. O Novo Testamento termina com uma promessa e uma oração. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A expectativa do retorno de Cristo tem sido uma fonte de esperança para cristãos através dos séculos. Não sabemos quando ele voltará. Jesus mesmo disse que nem os anjos sabem o dia ou a hora. O que sabemos é que ele prometeu retornar, e quando o fizer, trará justiça plena, restauração completa e a eliminação final de todo sofrimento e maldade. Esta esperança não nos torna passivos em relação aos problemas do presente. Pelo contrário, nos motiva a trabalhar por justiça e amor agora, antecipando o reino que está por vir. Em 2026, esta esperança permanece viva e relevante. Não importa quão difíceis as circunstâncias possam parecer, há um futuro glorioso aguardando aqueles que pertencem a Cristo.
Novos céus e nova terra. O livro de Apocalipse oferece uma visão gloriosa do futuro final. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a destinação final da história humana conforme revelada nas Escrituras. Não é uma existência desencarnada em algum céu etéreo, mas uma realidade física renovada onde Deus habita com sua criação redimida. Todo o sofrimento terminará, toda injustiça será corrigida, toda lágrima será enxugada, a própria morte será destruída. Esta visão nos dá perspectiva em 2026. Por mais significativos que sejam os eventos de nosso tempo, eles são temporários. A realidade final é o reino eterno de Deus. Respondendo ao que Deus está dizendo: arrependimento e renovação. Se há algo que Deus está dizendo consistentemente através das Escrituras, é o convite ao arrependimento, mudar nossa mente e direção, nos afastar do pecado e nos voltar para Ele. Este convite não é apenas para não crentes. É para todos nós. Todos precisamos continuamente examinar nossas vidas, identificar áreas onde nos afastamos de Deus, e retornar a Ele. Em 2026, talvez Deus esteja chamando você pessoalmente a se arrepender de alguma área específica de sua vida. Talvez seja orgulho, desonestidade, amargura, materialismo, ou negligência de seu relacionamento com Ele. A boa notícia é que Deus sempre está pronto para receber aqueles que retornam a Ele com coração sincero. Como Ele prometeu através do profeta Joel: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Fé ativa em meio à incerteza. Hebreus define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Em 2026, há muito que não podemos ver ou controlar. O futuro é incerto. Circunstâncias podem mudar rapidamente. Nossas próprias vidas são frágeis. A resposta bíblica não é negar essas realidades, mas exercer fé, confiar em Deus mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, crer em suas promessas mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las. Esta fé não é passiva. É ativa. Significa dar passos de obediência mesmo quando temos medo. Significa escolher esperança quando seríamos tentados ao desespero. Significa investir em valores eternos em vez de buscar apenas segurança temporal. Amor como marca distintiva. Jesus identificou o amor como a característica que distinguiria seus seguidores. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E ele expandiu este mandamento para incluir até mesmo nossos inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Em 2026, vivemos em um mundo profundamente dividido. Polarização política, tensões raciais, conflitos religiosos, guerras culturais, as divisões são numerosas e profundas. O chamado cristão é radical: amar através dessas divisões. Não apenas tolerar aqueles que são diferentes, mas genuinamente amá-los. Ver cada pessoa como portadora da imagem de Deus, digna de respeito e compaixão. Este tipo de amor não é sentimento, mas ação. É escolher o bem do outro mesmo quando é custoso para nós. É perdoar mesmo quando fomos feridos. É servir mesmo quando não somos apreciados. Testemunho através da vida. Finalmente, Deus está nos chamando em 2026 para o mesmo propósito que sempre chamou seu povo: ser testemunhas de sua verdade e amor no mundo. Jesus comissionou seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Este mandamento não era apenas para os apóstolos originais. É para toda geração de seguidores de Cristo. Em 2026, há inúmeras maneiras de cumprir esta comissão.
Algumas pessoas são chamadas para ministério vacacional em tempo integral. Mas todos são chamados a viver de tal forma que suas vidas apontem outros para Cristo. Isto acontece através de nossas palavras, compartilhar nossa fé quando apropriado. Mas também acontece através de nossas ações, demonstrar o amor de Cristo através de como tratamos os outros, como fazemos negócios, como servimos nossa comunidade. Conclusão: vivendo à luz da eternidade. Então, o que Deus está dizendo sobre 2026? Ele está dizendo as mesmas verdades eternas que sempre disse, mas que precisamos ouvir novamente em nosso contexto específico. Ele está dizendo que é soberano sobre toda a história, incluindo nosso momento presente. Nada escapa a seu conhecimento ou controle final. Ele está dizendo que suas promessas são confiáveis. Ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Sua presença está conosco. Sua provisão é suficiente. Sua paz está disponível. Ele está dizendo que há consequências para nossas escolhas. O que semeamos, colheremos. Como vivemos hoje importa não apenas para nosso presente, mas para nosso futuro. Ele está nos chamando ao arrependimento, à fé, ao amor, à justiça, à integridade, à oração, à unidade e ao testemunho. Ele está nos lembrando que esta vida presente não é tudo que existe. Há uma realidade eterna para a qual devemos viver. Acima de tudo, Ele está nos convidando a um relacionamento profundo e transformador com Ele através de Jesus Cristo. A questão não é tanto o que Deus está dizendo sobre 2026, mas como responderemos ao que Ele está dizendo. Vamos ouvir? Vamos obedecer? Vamos confiar? Cada um de nós enfrenta esta escolha diariamente. E a soma dessas escolhas diárias determina a trajetória de nossas vidas. Que possamos ser pessoas que, em 2026 e em todos os anos que Deus nos conceder, escolham caminhar fielmente com Ele, viver de acordo com Sua palavra, e refletir seu amor ao mundo ao nosso redor. Porque no final, não importa que ano seja no calendário humano. O que importa é nossa relação com o Deus eterno que transcende o tempo e que nos convida para uma história que não terá fim. Palavras finais. Este texto explorou como a palavra eterna de Deus fala ao nosso momento específico na história. Embora a Bíblia não contenha previsões sobre 2026, ela está repleta de verdades atemporais, princípios eternos e promessas confiáveis que se aplicam a cada geração, incluindo a nossa. Que possamos ser pessoas que não apenas leem ou ouvem a palavra de Deus, mas que a vivem em nossa vida diária. Que nossa fé não seja apenas teórica, mas prática, afetando como trabalhamos, como nos relacionamos, como gastamos nosso dinheiro, como usamos nosso tempo. E que possamos viver com a perspectiva eterna que reconhece que, embora os eventos de nosso tempo sejam significativos, eles são temporários. A realidade final é o reino eterno de Deus, e é para essa realidade que devemos orientar nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com sabedoria para discernir sua vontade, coragem para obedecê-la, e fé para confiar nele completamente, não importa o que cada dia possa trazer.